vamos reforçar um pouquinho sobre nossas dízimas periódicas, né? Eu já falei isso lá atrás, mas a gente vai dar uma reforçada nesse tema, beleza? Então eu tenho dízimas periódicas, beleza? E aí a gente já sabe o que são essas nossas dízimas periódicas, né? A gente já estudou que as dízimas periódicas, né, são números que são infinitos e que se repetem, né, após as vírgulas. Mas assim, para a gente estudar um pouquinho e relembrar e reforçar, vamos ver o que são os números decimais, né? Já que a dízima ele é um número decimal. Então vamos lá. O que é um número decimal? Número decimal, como é que ele se comporta? O número decimal, eu posso ter ele da seguinte maneira. Eu posso ter um número decimal exato, né? Exato é aquele que a gente viu que a sua divisão resta 0, né? Eu tenho, já que o número decimal surge a partir de uma razão, eu tenho o número decimal infinito, aí eu posso ter uma dízima periódica, certo? Dízima periódica, que são aqueles números que se repetem após a vírgula, periódica. E nós podemos ter também, né, esses números decimais, que são dízimas não periódicas, que são os decimais representados pelos números irracionais. Então eu posso ter aqui a minha dízima não periódica. Né? E essa dízima não periódica, ela vai ser representada pelo conjunto dos números irracionais, que a gente já estudou isso lá no início, certo? Irracionais. Então eu tenho aqui essas representações que a gente vai estar utilizando. Então, beleza. O que é que eu posso estar aplicando aqui? Vamos fazer uma demonstração. Por exemplo, o número exato, o decimal exato, né, são aqueles números que eu posso representar por 0,3, 0,5. Eu posso representar aqui por, digamos aqui, 0,54 e por aí vai, né? Sempre de uma razão. Sempre eu vou estar tirando isso aqui de uma razão, que a razão será a divisão entre dois números. Beleza? Tranquilo, não é isso? Então vamos lá. E a dízima periódica? A dízima periódica vai ser aquele númerozinho que eu tiro a partir de um conjunto em que ele não se repete após a vírgula. Então aqui eu tenho dízima, certo? Dízima periódica, que é o que a gente vai estar estudando. Periódica, né? Ela vai acontecer o quê? Ela se repete após a vírgula. Então, quando eu tenho um número decimal infinito, 0,333, ó, isso aqui é uma dízima periódica. Pablo, eu posso ter 1,222, posso, né? Isso aqui também é uma dízima periódica, porque o número está após a vírgula, ele se repete. Como também eu tenho que lembrar que eu posso ter a repetição de duas casas, 0,23, 23, 23. Então isso aqui para mim também caracteriza uma dízima periódica. O número que se repete após a vírgula é o nosso 23, 23, 23. Beleza? E essa dízima, né? Esses números decimais, eu tenho que lembrar, repetindo, ele surge de uma razão. O que é a razão? É a divisão entre dois números, né? Esses números são conhecidos como números racionais. Lembrando que essa minha divisão, deixa eu botar aqui, que essa minha divisão aqui, ó, essa minha divisão, colocar em azul, será A dividido por B,
né? É a nossa divisão. Lembrando, não esqueçam, A é numerador, pode ser um número positivo ou um número negativo. Já o nosso B, ele tem que ser diferente de zero. Isso aqui todo mundo acho que lembra, né? Eu não posso dividir ninguém por zero, ok? A pode ser um número positivo e pode ser um número negativo. E aí eu posso dizer que isso aqui é de um conjunto dos números racionais que a gente estudou lá atrás, beleza? E a dízima não periódica, vamos lá. Dízima não periódica são aqueles números que não se repetem, eles não vão se repetir após a vírgula. E aí, pessoal, eu posso lembrar de um número muito conhecido de vocês, que é a letrinha π, né? Que a gente trabalha o π como sendo 3,14. Mas se a gente pegar aí ele um número infinito, eu tenho que ele, né, tem vários números após a vírgula. Então vamos lá. Dízima não periódica não se repete após a vírgula. Por exemplo, raiz quadrada do número 2. A raiz quadrada do número 2, ela é igual a 1, né? 1 vezes 1 vai dar 1. 1,41, 42 e aí sucessivamente. Perceba que eu tenho 41, 42, não se repete, né? Então eu tenho que esses números aí não são periódicos. Falei a vocês do número π, que a gente trabalha quando vai estar calculando a circunferência. Nós trabalhamos com 3,14, sabemos que ele é um número infinito. Se ele é infinito, quais são os números que vêm depois? Quem vem depois? 14, 15, 92, se eu não me engano, 65, 64. Eu vou parar aqui em 92 para não cometer nenhum equívoco. Então vejam, mas eu creio que é ou 95, ou 65, ou 64 depois de 92. Né? Para não cometer um equívoco, eu vou deixar em 92. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que aqui, ó, 15, 92, né? 14, 15, 92, são números diferentes. E aí eu tenho que isso é uma dízima não periódica, né? Não se repete após a vírgula. Pablo, e quem é que representa? Eu coloquei lá em cima e vou repetir aqui. Dízima periódica eu vou representar pelo conjunto dos números irracionais, certo? Lembrando, a gente estudou lá no iniciozinho da unidade, tem um videozinho que explica todos os conjuntos numéricos, beleza? Então essa é a explicação que a gente tem para a questão dos números que são que representam na verdade as dízimas não periódicas e dízimas periódicas. Pablo, como é que surge esses números que são exatos e esses números que são dízimas? Vamos lá. Vamos pegar aqui uns exemplos. Olha lá. Vamos lá. Exemplos. Ó. Se a gente pegar como exemplo aqui um número exato, por exemplo, eu vou usar aqui como número 3 quintos, né? Eu vou usar como exemplo aqui o nosso 3 quintos. Eu posso dividir 3 por 5? Posso, né? Dividindo 3 por 5, eu já sei que vai dar 0,6. Mas vamos efetuar essa divisão para tirar qualquer dúvida. Ó, 3 dividido por 5. 3 não dá por 5. Acrescentamos o nosso zero. Não tem ninguém para ajudar o 3,0. Então, 30 dividido por 5 vai dar 6, resto 0. Perceba, o resto é 0, então eu tenho que aqui é uma divisão exata, né? Eu já sei porque o resto foi quem? Foi 0. Outra situação, vamos pegar aqui 2 quartos, né? Que dá até para simplificar. Isso aqui a gente já sabe que vai dar 0,5, caso eu simplifique por 2, que vai ficar 1 sobre 2. Mas vamos pegar essa fração aqui e vamos dividir. 2 por 4 não dá, 0. Não tem ninguém para ajudar o nosso 2, vírgula. 20 por 4, 0,5. Então eu tenho que é uma divisão exata, né?
Então aqui a gente já provou que ele é uma divisão exata. Eu tenho aí um decimal, conhecido como decimal exato. Outra situação que a gente pode ter aqui, vamos colocar aqui na frente, deixa eu pegar o número, pegando aqui 4/5. Vamos ver o que é que vai dar aqui. 4/5, ó. 4/5, puxa para cá. Vamos lá, vamos transformar e vamos ver. 4/5 não dá, 0 de novo, vírgula, 40 dividido por 5, 8, restou 0. Eu tenho que isso aqui é uma divisão exata, né? Beleza. E quando é que acontece uma dízima periódica? Quando a minha divisão, ela não termina, ela será infinita, e nesse infinito, os números se repetem após a vírgula. Aí eu tenho que a minha divisão, né? Ela é chamada de dízima periódica. E essas dízimas periódicas, eu posso chamar ela de dízima simples e dízima composta, beleza? Então vamos lá, vamos ver o que é que acontece aqui quando eu tenho essas divisões que vai dar infinita. Depois a gente vê a dízima simples e a dízima composta. Vamos lá. Ó, eu tenho a seguinte situação aqui. 2/3 agora. Vamos lá, vamos tentar fazer o nosso 2/3. Ó, 2/3, eu vou colocar aqui 2 por 3. Sabemos que 2 não dá por 3. 0, correto? Não tenho ninguém para ajudar, vírgula, 0. 20 por 3, 6. 6 vezes 3, 18. Já sobrou um 2 aqui. Perceba que não dá, né? Então o que é que eu vou fazer? Acrescento um zerinho no nosso 20. Não preciso acrescentar 0 no quociente ainda, nesse caso. 6 de novo, resto 2. Se continuarmos fazendo essa divisão, vai dar sempre 2 no nosso resto. Então já sei que minha dízima aqui é periódica. 0,6666. Vai dar sempre uma dízima periódica. Não tem como dar um número diferente, certo? Para a nossa solução. Então, vejam, percebam aí que a dízima periódica, ela se repete após a vírgula. Tranquilo? E outra situação, né? Eu tenho que o resto ali, não foi o nosso zero, como foi na exata. Ok? Então, vamos lá. Vamos pegar outro número aqui e vamos escrever para a gente ver o que é que vai acontecer. Vamos inverter essa fração 5/3. Vamos ver o que é que vai acontecer com ela. 5/3. Ó. Vamos dividir aqui o nosso 5 por 3. Percebam que agora eu não preciso acrescentar 0, né? Dá para dividir e eu posso usar aqui quem? 1. 1 vezes 3, 3. Para o nosso 5 aqui vai ficar faltando 2. Aí 2. Pablo, não tem ninguém para descer, o 2 não dá. Então, o que é que a gente faz? Vírgula e acrescento 0. Então eu tenho 2, agora ficou 20. 20 por 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Sobra 2 de novo, né? Acrescento 0 novamente, que vai dar aqui nosso 6 de novo, que a gente já viu. Então, percebam que o resto vai ser sempre 2. E eu tenho 1,666. Né? Houve uma diferença da primeira, porque eu tinha à esquerda 0 e agora eu tenho à esquerda 1. Pablo, deixou de ser uma dízima periódica? Não, porque após a vírgula, quem se repete é o nosso 6, certo? Então aí eu tenho aí na nossa divisão uma dízima periódica, certo? Porque após a vírgula o número se repete. Tranquilo? Vamos ver aqui outra situação, se a gente consegue também uma dízima. Vamos colocar aqui, vamos inverter essa, vamos ver o que vai acontecer. 5/4, né?
Vamos inverter, vamos ver o que é que a gente consegue com essa inversão aqui. 5 por 4 vai dar 1 de novo, sobra o quê? 1. 1 por 4 não dá, então vírgula, e acrescenta um 0. 10 por 4, 2, que chega mais próximo, 8, sobra 2. Não posso acrescentar o 0 aqui, então 20 por 4 vai dar 5. Resto 0, então percebam que eu tenho 1,25, que também será uma fração agora exata, né? Minha fração se transformou em um número decimal exato, beleza? Eu tenho um número decimal exato, tranquilo. E aí, pessoal, eu posso classificar as minhas dízimas, vamos classificar elas aqui, vamos ver se fica claro para vocês. A classificação, ó. A classificação das nossas dízimas será dada de acordo com o número infinito. Então, para classificar minhas dízimas, eu tenho a seguinte. Primeira classificação, ela pode ser simples, certo? Simples é quando após a vírgula não tem ninguém intruso. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 1,666, 0,666, né? 1,4142, certo? Mas aqui já não posso aplicar, né? Porque aqui é uma dízima não periódica. Pablo, e quando você tem 23? Sim, é uma dízima simples. 0,23, ó, 23 é uma dízima simples, porque eu posso usar essa introdução, duas casas, né? Eu posso ter outra situação na simples, ó, 1,42, 42, e aí eu posso usar quem? Apenas 1,42. Como também podemos utilizar o nosso 0,666, ó, e aí eu vou utilizar apenas quem? Uma casa, certo? Pablo, 1,666 também eu posso. Então percebam que eu não tenho ninguém de diferente na minha dízima. E aí eu classifico ela de dízima, vamos lá, simples, né? É uma dízima periódica simples. E uma dízima periódica composta. Vamos ver aqui, ó. A composta, o que acontece na composta? Ela será uma dízima, porém aparece um cara estranho aí. Por exemplo, eu tenho aqui o número 1,4242. Aí eu tenho 1,34242, né? Perceba que eu tenho um número diferente, né? Eu tenho um intruso aqui, ó. E aí quando acontece esse intruso, eu chamo isso de dízima composta. Beleza? Outro exemplo, vamos pegar aqui. Eu tenho aqui 2,5, aí 23, ó. Eu tenho aqui um intruso. Então, quando esse intruso aparece, certo? Eu tenho que minha dízima ela é composta. Vamos chamar esse cara de intruso, que ele tá aí à toa. Beleza? Então, pessoal, encerramos aqui a introdução, né, ou revisão para alguns sobre dízimas periódicas. E na próxima aula a gente vai ver a fração geratriz, né, que é o que? É pegar a dízima e trazer ela de volta para a fração, ou pegar uma fração composta também. Beleza? A gente vai estar vendo aqui a fração geratriz na próxima aula. Valeu, até mais, fiquem com Deus.